Canal Pretz FC no YouTube para falar a respeito da seleção olímpica que vai representar o Brasil no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo e me ajudem também a chegar aos 100 mil inscritos. Convocação do técnico André Jardine. Primeiro eu vou dar a lista aqui dos nomes, depois eu vou dar a minha opinião a respeito do que aconteceu. O Brasil vai enfrentar a Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita na primeira fase da Olimpíada do Futebol Masculino. Convocados: goleiros Breno do Grêmio, Santos do Atlético Paranaense. Laterais: Daniel Alves do São Paulo, Gabriel Menino do Palmeiras, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Zagueiros: Diego Carlos do Sevilha, Gabriel Magalhães do Arsenal da Inglaterra e o Nino do Fluminense. Jogadores de meio campo: Bruno Guimarães do Lyon, Claudinho do Red Bull Bragantino, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra, Gerson do Olympique de Marseille e o Matheus Henrique do Grêmio. E atacantes: o Antony do Ajax da Holanda, o Malcom do Zenit da Rússia, o Matheus Cunha do Hertha Berlim da Alemanha, o Paulinho do Bayer Leverkusen da Alemanha e o Pedro do Flamengo. Essa é a lista dos divulgados pelo André Jardine. Mas aí é o seguinte, vamos lá. Os 3 jogadores acima dos 24 anos. Goleiro Santos, lateral Daniel Alves e zagueiro Diego Carlos. O Flamengo tinha informado que o Pedro não seria liberado. O Pedro agradeceu a convocação via rede social. Nesse momento que eu estou aqui gravando, o Pedro está convocado. Mas vamos ver se o Flamengo realmente vai bater o pé e não vai liberá-lo. Engraçado que você vai perder o Pedro para 2 jogos importantíssimos da Libertadores da América contra o Defensa e Justiça, porque esses jogadores aqui, os que atuam no Brasil, perderão esses jogos das oitavas de final. Então você vai perder o Pedro. O Flamengo está dizendo que não vai liberar o jogador. Mas eu repito, nesse momento aqui o Pedro está convocado. Se ele não for liberado, ok, segue a vida e um outro jogador será chamado. Aí eu fico pensando também, o Grêmio liberou com gosto o Breno e também o Matheus Henrique. Vai ficar sem os 2 atletas para jogos da Copa Sul-Americana. O Daniel Alves, aí eu vi muita gente do São Paulo, torcedores, reclamando da convocação. Daniel Alves, a situação é muito simples. Primeiro que ele é um jogador que sempre se dedicou para a seleção brasileira também, e assim que ele foi convocado, André Jardine se conversou com ele, obviamente que o São Paulo não tem como impedi-lo, até porque deve 12 milhões de reais para o Daniel Alves. Então, hoje o São Paulo é refém do Daniel Alves nas escolhas do jogador, né? Eu acho que seria absolutamente desnecessário para o Daniel Alves jogar a Olimpíada, ainda mais desfalcando o São Paulo no mata-mata tão importante contra o Racing na Libertadores da América. No mais, Guilherme Arana, vale a mesma coisa para o Atlético, que vai pegar o Boca Juniors, vai prescindir do seu grande lateral esquerdo, melhor da posição aqui no Brasil. Interessante, o Arana também agradeceu a convocação na sua rede social. Então é isso, né? O Gerson provavelmente o Olympique de Marseille libere, porque ele já deve ter acertado na sua ida para lá que ele seria liberado para jogar a Olimpíada. Então é isso, essa é a lista. Eu particularmente entendo que a CBF sabota os campeonatos que ela mesma organiza, porque não é possível que você desfalque jogadores importantes na Série A do Brasileiro em meio a uma Olimpíada. Olimpíada para mim tinha que ser o seguinte, ó, sub-17, sub-20 no máximo, sub-17 ou sub-20 no máximo. Jogadores desse nível, que já tem a vida ganha, para que eles vão disputar a Olimpíada? A Olimpíada tinha que ser um negócio realmente para lançar novos valores no futebol. E se não fosse assim, que não existisse o futebol masculino. Fosse trocado pelo futsal mundial, que hoje é muito concorrido e é uma potência. Não é só mais Brasil contra o resto, né? Há muito tempo. Então por que o futebol masculino ainda continua na Olimpíada, tendo a Copa do Mundo a cada 4 anos? Desnecessário, e a CBF não está nem aí, chama os jogadores e azar dos jogadores dos clubes que liberarem. O Palmeiras liberou o Gabriel Menino, é uma escolha, mas não liberou o Everton, que foi campeão olímpico em 2016. O Gabigol não foi liberado pelo Flamengo também, já que já está na Copa América, e foi campeão olímpico também em 2016. O Paris Saint-Germain liberou o Neymar para a Copa América, não liberou, né, para a Olimpíada, porque não é data FIFA, não tem essa obrigatoriedade. Então, é o seguinte, ó, tinha que tirar o futebol masculino da Olimpíada, ou no máximo até sub-20, no máximo, para revelar jogadores, para que novos jogadores aparecessem, ponto. Os que não fossem protagonistas dos seus times também, né? Porque uma coisa é você chamar, por exemplo, o Gabriel Menino, que hoje é um jogador de elenco no Palmeiras, outra é chamar o Everton, que é o melhor goleiro
do futebol brasileiro atuando aqui no Brasil. Tem uma diferença muito grande. Mas como a CBF sabota as suas competições. E essa bronca com o Pedro aqui, bem na semana da divulgação da Liga dos Clubes, onde o presidente Rodolfo Landim é um dos protagonistas, é um dos idealizadores. E aí a CBF vai e convoca o Pedro, e provavelmente para criar um constrangimento ao Flamengo, que, segundo o seu diretor, seu vice-presidente de Relações Internacionais, né, o Luiz Alberto Batista, diz que o Flamengo já pediu a liberação, a desconvocação do jogador. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento que eu estou gravando, a crítica é essa. Olimpíada para futebol masculino, acho que perdeu a razão, perdeu o valor para jogadores acima de 20 anos de idade. E que não sejam protagonistas e que sejam protagonistas dos seus clubes. É isso que eu quero dizer. Se você pega um jovem hoje com 18 anos, titular absoluto do teu time, vai desfalcar o seu time porque esse menino precisa servir uma seleção olímpica, eu acho absolutamente desnecessário. Vamos ver como será a campanha da seleção. É um time forte realmente para tentar conquistar a medalha de ouro, mas já passou da hora do futebol masculino ser substituído pelo futsal. E a CBF, para suas competições, é jogo na data FIFA, é time sem jogadores importantes, todos desfalcados, disputando Copa do Brasil, disputando Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, azar. A CBF só quer fazer política e politicagem. Canal Pretes FC no YouTube, sempre um prazer imenso e uma satisfação. Estejam sempre conosco. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.